O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, dia 21 de abril, nos reunimos em mais um amanhecer de graça para viver o Evangelho de hoje, deixando que a presença do Cristo ressuscitado toque as partes mais silenciosas e mais cansadas do nosso coração. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez esta manhã tenha começado de um jeito difícil. Talvez você tenha acordado cedo, mas o seu coração ainda esteja preso ao peso de ontem. Há dores que atravessam a noite e chegam junto com o amanhecer. Há preocupações que dormem ao nosso lado e despertam antes mesmo do sol nascer. Talvez você esteja assim agora. Talvez exista dentro de você um cansaço que ninguém percebe. Aquele tipo de cansaço que não aparece no rosto, mas aperta o peito. O cansaço de quem vem tentando ser forte há muito tempo. O cansaço de quem precisa sustentar a casa, a família, as responsabilidades, enquanto por dentro sente que as forças já não são as mesmas. Talvez você esteja enfrentando uma preocupação com a saúde, com o filho, com o trabalho, com o futuro. Talvez exista uma resposta que ainda não chegou, uma porta que ainda não se abriu, uma oração que parece estar em silêncio. E é justamente por isso que esta palavra veio ao seu encontro nesta manhã. O Evangelho de hoje nos leva ao momento em que Maria Madalena permanece junto ao túmulo, chorando. Todos já tinham ido embora. O sepulcro estava vazio. A ausência parecia maior do que a esperança. E ela ficou ali, chorando. Quantas vezes nós também fazemos isso dentro da alma? Ficamos parados diante de situações que não entendemos, diante de perdas que ainda doem, diante de perguntas sem resposta, diante de um silêncio que parece não terminar. Talvez você esteja diante de um túmulo na sua vida. Não necessariamente uma perda física, mas o túmulo de um sonho que não aconteceu, de uma relação ferida, de uma fase que terminou, de uma esperança que enfraqueceu. E o mais humano de tudo é que, diante disso, a alma chore. Maria Madalena chorou. E talvez hoje Deus esteja dizendo ao seu coração que as suas lágrimas não são sinal de fraqueza, são sinal de humanidade, são sinal de amor, são sinal de que ainda existe vida dentro de você. O Evangelho diz que Jesus se aproxima e pergunta: mulher, por que choras? Escute a ternura dessa pergunta. O ressuscitado não chega primeiro com uma explicação. Ele chega com uma pergunta que toca a dor. Por que choras? Talvez Deus esteja fazendo a mesma pergunta ao seu coração nesta terça-feira. Não para cobrar, não para julgar, mas para acolher, porque o nosso Deus não ignora a dor. Ele entra nela. Ele se aproxima da lágrima. Ele permanece ao lado do coração ferido. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando ser forte para todos que esqueceu de permitir que Deus toque a sua fragilidade. Mas hoje o Senhor quer se aproximar exatamente
daquilo que dói, daquilo que você esconde, daquilo que ninguém sabe, daquilo que você carrega em silêncio. E há um detalhe profundamente comovente nesta passagem. Maria Madalena não reconhece Jesus de imediato. Ela pensa que é o jardineiro. E quantas vezes isso acontece também conosco? Deus já está presente, mas a dor impede nossos olhos de reconhecer. Às vezes ele já está agindo na pessoa que ligou na hora certa, na força que apareceu quando você achou que não conseguiria continuar, na paz que veio de repente no meio do caos, na pequena esperança que insiste em sobreviver. Mas os olhos da alma ainda estão tão feridos que não conseguem perceber, até que Jesus faz algo decisivo. Ele a chama pelo nome. Maria. Só isso. O nome. E naquele instante, tudo muda. Porque há momentos em que a maior cura não vem de uma explicação. Vem do fato de Deus nos chamar pelo nome. E eu quero dizer isso a você com toda a delicadeza desta manhã. Deus conhece o seu nome. Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua luta. Ele conhece aquilo que você ainda não conseguiu contar a ninguém. Ele sabe o peso que existe por trás do seu silêncio. Ele sabe das noites difíceis, das lágrimas escondidas, das preocupações que vieram com esta terça-feira. E Ele te chama pelo nome, não de forma genérica, não de longe, mas com intimidade, com proximidade, com amor. Talvez você esteja ouvindo isso no Brasil agora enquanto se prepara para mais um dia de trabalho, de luta, de responsabilidades. Mas permita que esta verdade entre no seu coração. Você não é invisível para Deus. Você não foi esquecido. O ressuscitado conhece o seu nome. E quando ele chama pelo nome, a alma começa a despertar. Eu quero te contar uma história. Dona Lúcia, de Fortaleza, me escreveu dizendo que passou meses vivendo um luto silencioso depois que o filho se mudou para outro estado. Não era morte, mas era uma ausência que doía como saudade constante. Ela acordava todas as manhãs sentindo a casa grande demais, o silêncio pesado demais. E numa terça-feira, ao ouvir esta passagem, a frase que a tocou foi exatamente essa. Jesus chamou Maria pelo nome. Ela me escreveu: naquele dia eu senti como se Deus também estivesse chamando o meu nome dentro daquela casa vazia. Nada mudou externamente. O filho continuou longe. A saudade continuou. Mas algo dentro dela se reorganizou. Ela percebeu que não estava sozinha. E às vezes, esse é o primeiro milagre da ressurreição. A presença. Nesta manhã, eu quero que você guarde isso no coração para seguir o seu dia. Cristo ressuscitado sabe o seu nome e conhece a sua dor. O mais bonito neste evangelho de hoje é perceber que o momento da transformação não acontece quando Maria Madalena entende tudo, mas quando ela ouve o seu nome pronunciado pela voz de Jesus, é ali que a dor começa a se converter em encontro. É ali que as lágrimas deixam de ser apenas
tristeza e se tornam o lugar onde a graça toca a alma. Talvez você esteja vivendo exatamente isso nesta terça-feira. Você ainda não entende tudo. Ainda não sabe por que certas coisas aconteceram. Ainda não recebeu todas as respostas que o seu coração pede. Mas Deus não está esperando que você compreenda tudo para começar a agir. Ele começa pela presença, começa pelo toque, começa pela voz, começa pelo nome. E talvez hoje, no meio da sua rotina no Brasil, no caminho para o trabalho, na cozinha de casa, no ônibus, no silêncio do quarto, Deus esteja chamando você por dentro de um jeito muito particular, não para te assustar, não para te cobrar, mas para te despertar. Porque há fases da vida em que a alma entra num tipo de adormecimento. A pessoa continua vivendo, continua cumprindo as tarefas, continua seguindo em frente. Mas, por dentro, parece que algo perdeu a cor. A esperança enfraqueceu. A alegria ficou distante. A fé se tornou automática. E é justamente nesse lugar que a voz do ressuscitado se faz ouvir, chamando você de volta para a vida, chamando você de volta para si mesmo, chamando você de volta à presença. O Evangelho nos mostra que, depois de reconhecer Ló, Maria responde Rabun, que significa mestra. Que cena profundamente humana. Antes havia lágrimas, agora há reconhecimento. Antes havia confusão, agora há presença. Antes havia a sensação de perda, agora há reencontro. Talvez Deus esteja fazendo o mesmo processo dentro de você hoje. Não necessariamente mudando tudo ao redor imediatamente, mas reorganizando o seu interior. Há dores que não desaparecem de uma hora para outra. Há lutas que continuam. Há processos que levam tempo. Mas quando a presença de Cristo entra, a forma como a alma atravessa, tudo isso muda completamente. Talvez você ainda continue com as mesmas responsabilidades, com os mesmos desafios, com as mesmas contas, com as mesmas preocupações, mas se o coração recebe paz, então algo muito profundo já começou, porque o primeiro milagre quase sempre acontece dentro. Eu preciso dizer algo com muito carinho para quem está ouvindo isso nesta manhã. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho. Talvez já tenha carregado peso demais. Talvez esteja vivendo uma terça-feira emocionalmente difícil e a sensação seja de que ninguém percebe. Mas Deus percebe. Ele não apenas percebe, e Ele se aproxima. Ele chama, Ele permanece. Ele toca justamente a parte da alma que estava ferida. E há outro detalhe que me toca profundamente nesta passagem. Jesus diz a Maria: não me detenhas. Essa frase, quando olhada com profundidade espiritual, fala muito sobre a nossa vida. Às vezes queremos segurar o que já passou. Queremos manter do nosso jeito aquilo que Deus está conduzindo para um novo tempo. Seguramos dores antigas, mágoas antigas, medos antigos.
culpa antiga, e sem perceber, prendemos o coração ao que Deus já quer transformar. Talvez esta terça-feira seja também um convite para soltar aquilo que você não pode controlar, soltar a culpa pelo que já passou, soltar a autocobrança excessiva, soltar o peso de tentar sustentar tudo sozinho. Soltar não significa desistir, significa entregar, significa confiar, significa permitir que Deus conduza aquilo que já está além das suas forças. Eu quero te contar uma história. Carlos, de Porto Alegre, me escreveu dizendo que vinha há meses preso a uma decisão do passado que o consumia por dentro. Ele repetia mentalmente a mesma pergunta: e se eu tivesse feito diferente? Essa pergunta o acompanhava todos os dias, ao acordar, ao trabalhar, ao dormir, até que ouviu justamente essa passagem numa manhã de terça-feira. A frase "não me detenhas" entrou no coração dele como um chamado. Ele me disse: eu percebi que estava tentando segurar um passado que Deus já queria curar. Naquele dia, pela primeira vez, ele fez uma oração simples: Senhor, eu entrego aquilo que não consigo mais carregar. A situação externa não mudou imediatamente, mas a alma começou a respirar. E às vezes é isso que Deus faz primeiro: devolve o fôlego da alma. Talvez hoje você também precise fazer essa oração. Senhor, eu entrego o medo, entrego a saudade, entrego a culpa, entrego a ansiedade, entrego esta terça-feira, entrego esta semana, entrego aquilo que não consigo resolver sozinho. Porque quando a entrega acontece, a presença de Deus encontra espaço. E então vem uma das partes mais bonitas do Evangelho. Jesus envia Maria para anunciar aos discípulos. Veja que impressionante. Aquela que chegou chorando ao túmulo sai de lá com missão. Aquela que chegou ferida sai enviada. Aquela que chegou sem respostas sai carregando uma notícia de vida. Isso significa algo muito profundo para você. A sua dor não é o final da sua história. Aquilo que hoje machuca pode, nas mãos de Deus, se transformar em testemunho, força e esperança. Talvez a luta que você está atravessando hoje se torne amanhã a palavra que sustentará outra pessoa. Talvez o que hoje é lágrima amanhã seja testemunho, porque Deus tem o poder de transformar ferida em missão. E talvez esta terça-feira seja justamente o começo dessa transformação. E agora, nesta terceira parte do Evangelho de hoje, existe uma verdade profundamente consoladora que talvez o seu coração precise ouvir nesta terça-feira. Depois de encontrar Jesus, Maria Madalena não permaneceu parada na experiência que viveu. O Evangelho diz que ela foi ao encontro dos discípulos para anunciar: eu vi o Senhor. Pare por um instante nessa frase. Eu vi o Senhor. Não é apenas uma informação, é um testemunho nascido da dor, transformada em encontro. Ela não fala de uma teoria,
não fala de uma explicação religiosa. Ela fala de uma presença real que tocou a sua história. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja começando a fazer dentro de você. Talvez você ainda esteja no meio da luta. Talvez a sua terça-feira continue exigente, com preocupações, com responsabilidades, com o coração ainda sensível. Mas se a presença de Deus já tocou a sua alma hoje, então algo já começou a mudar. Porque quando a alma experimenta a presença, ela nunca mais permanece a mesma. Às vezes a mudança não acontece primeiro nas circunstâncias, acontece na forma como você passa a olhar para elas. O mesmo problema pode continuar existindo. A mesma situação pode continuar em aberto, mas agora existe uma paz diferente dentro de você, uma presença, uma força silenciosa, uma certeza de que você não está mais sozinho. Talvez seja essa a ressurreição que Deus quer operar no seu interior hoje. Não apenas a solução imediata, mas a restauração da esperança. O Evangelho nos ensina algo muito profundo. Maria não guardou a experiência para si. Ela foi anunciar. Isso é extremamente espiritual. Porque quando Deus consola um coração, Ele muitas vezes transforma essa consolação em ponte para alcançar outras vidas. Talvez a sua dor de hoje um dia seja a palavra que sustentará outra pessoa. Talvez a sua luta se transforme em testemunho. Talvez a sua superação se torne esperança para alguém que ainda está no começo do sofrimento. E veja a delicadeza disso. Deus escolhe justamente alguém que estava chorando para ser mensageira da ressurreição. Isso mostra que Ele não espera a perfeição para usar alguém. Ele usa corações humanos, feridos, sensíveis, reais. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que Deus só age através dos fortes, dos que parecem ter tudo resolvido, mas o Evangelho mostra o contrário. Ele age através dos que foram profundamente tocados pela sua presença. Talvez hoje o seu testemunho ainda não seja uma grande vitória. Talvez hoje o seu testemunho seja simplesmente este: eu continuei, eu não desisti, eu ainda estou de pé. E isso já é imenso. Há pessoas no Brasil ouvindo esta mensagem agora que estão lutando em silêncio. Talvez com ansiedade, talvez com luto, talvez com uma situação familiar difícil, talvez com medo do futuro. E muitas vezes o que essas pessoas mais precisam não é de uma solução pronta, é de saber que alguém também atravessou a noite e encontrou o amanhecer. Maria Madalena representa exatamente isso. Ela foi da lágrima ao testemunho, do túmulo ao anúncio, da dor ao encontro. E Deus pode fazer o mesmo com a sua história. Eu quero te contar uma história. Fernanda, de Belo Horizonte, me escreveu dizendo que viveu um período muito difícil depois do fim do casamento. Ela acordava todos os dias com a sensação de vazio. A casa parecia grande demais. O silêncio pesava. As perguntas não paravam. Por que aconteceu assim? O que eu fiz de errado? Como seguir em frente? Ela me contou que numa terça-feira, ao ouvir a passagem de Maria Madalena,
A frase "eu vi o Senhor" ficou ecoando dentro dela. Naquele momento, ela entendeu algo muito profundo. Antes de esperar que a vida inteira se reorganizasse, ela precisava primeiro reencontrar a presença de Deus dentro da própria dor. Foi ali que começou a cura, não como um milagre imediato, mas como um processo silencioso. Aos poucos, a alma voltou a respirar. A paz voltou a visitar as manhãs. E hoje ela me escreveu dizendo: minha história não terminou na dor. Talvez Deus esteja escrevendo exatamente isso dentro de você hoje. A sua história não termina aqui. Não termina no medo. Não termina no luto. Não termina na ansiedade. Não termina na perda. Não termina nesta fase difícil. Porque o ressuscitado continua transformando finais em recomeços. E talvez esta terça-feira seja exatamente um desses recomeços. Mesmo que ainda pequeno, mesmo que silencioso, mesmo que apenas dentro do coração, mas real. Antes de encerrarmos esta terceira parte, eu quero te convidar a fazer uma oração muito simples. Senhor, transforma a minha dor em encontro. Transforma o meu medo em paz. Transforma a minha lágrima em esperança. Transforma a minha terça-feira em um recomeço. Essa oração pode acompanhar você pelo restante do dia. E talvez seja justamente a semente da cura que Deus está plantando no seu coração. O mais bonito do Evangelho de hoje é perceber que Deus nunca desperdiça a dor de um coração que se abre diante dele. Aquilo que hoje pesa no seu peito, aquilo que parece não ter explicação, aquilo que você talvez tenha escondido até das pessoas mais próximas. Nas mãos do Senhor pode se transformar em encontro, porque o nosso Deus é especialista em entrar exatamente no lugar onde mais dói e fazer nascer. Vida onde parecia existir apenas silêncio. Talvez você tenha começado esta terça-feira com o coração cansado. Talvez tenha acordado com a mente cheia, lembrando problemas que ainda não se resolveram, contas a pagar, preocupações com a família, saudade de alguém, medo do futuro, ou até mesmo aquela sensação difícil de explicar, como se algo dentro de você estivesse pesado demais. E ainda assim, foi exatamente neste dia que esta palavra chegou até você. Isso não é coincidência, é cuidado, é presença, é Deus alcançando você no meio da rotina, no meio do trânsito, no meio do trabalho, no meio de uma manhã comum, para lembrar que nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos dele. Às vezes, a gente espera grandes sinais, grandes milagres, algo extraordinário que mude tudo de uma vez, mas muitas vezes o Senhor age no silêncio. Ele começa curando por dentro, começa devolvendo paz ao coração antes mesmo de mudar as circunstâncias do lado de fora. Começa colocando esperança onde antes só havia cansaço. E eu quero que você receba isso. No fundo da sua alma, Deus já começou a agir, mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda não sinta tudo mudado, mesmo que a resposta não tenha chegado da forma que você imaginava. A presença de Deus
já está trabalhando dentro da sua história. Talvez hoje o milagre não seja uma mudança externa. Talvez hoje o milagre seja você encontrar forças para continuar. Talvez seja coragem para recomeçar. Talvez seja a paz que começou a nascer enquanto você ouvia esta palavra. Isso também é milagre, porque o Senhor não cura apenas situações, Ele cura corações. E quando o coração é tocado, toda a vida começa a se reorganizar. Por isso, não termine este momento pensando apenas no que ainda falta. Termine olhando para aquilo que Deus já está fazendo em você agora. A sua respiração mais calma, o seu coração um pouco mais leve, a sensação de que você não está sozinho. Tudo isso é presença. Tudo isso é graça. Tudo isso é Deus dizendo baixinho ao seu coração: eu estou com você. E antes de nos despedirmos, eu quero deixar com você uma certeza que pode acompanhar o restante do seu dia. A sua terça-feira não termina na dor, ela termina nas mãos de Deus. Aquilo que parecia peso pode se tornar testemunho. Aquilo que parecia choro pode se transformar em consolo. Aquilo que parecia fim pode ser apenas o início de um novo tempo. O Senhor continua escrevendo a sua história e Ele ainda não terminou. Por isso, siga o seu dia com essa paz no coração. Leve consigo essa oração que fizemos juntos. Sempre que o medo voltar, repita em silêncio: Senhor, transforma a minha dor em encontro. E você verá que, pouco a pouco, a presença dele vai preenchendo cada espaço ferido da sua alma. Antes de encerrar, eu quero te convidar com muito carinho a deixar nos comentários o seu nome e a sua intenção de oração para esta semana. Pode ser uma palavra simples: paz, cura, família, trabalho, proteção, reconciliação, esperança. Deixe também o nome de alguém que você ama e que precisa muito da graça de Deus neste momento. Assim, como uma grande família de fé, estaremos unidos em oração uns pelos outros. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família e o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.